Vamos falar das manchas mais comuns que afetam o rosto e que tem prioritariamente efeito estético, tá bom? Então foi assim que eu escolhi do que eu vou falar, beleza? A marrom, que é o melasma, tá bom? A marrom, ela é causada pelo excesso de pigmentação. Geralmente, o aparecimento da marrom tem relação com fatores genéticos. Tem coisas aí geneticamente na pessoa, gene passado, mãe e pai para filho, que incentivam isso. Ação hormonal, essa mulher, né, que é mais comum nas mulheres, ou ela tá na menopausa ou ela tá grávida, e com a exposição excessiva ao sol, tá bom? As brancas, elas podem ser chamadas de sardas brancas, né? Essa é a que eu mais tenho, ó. Tá vendo? Aqui é um exemplo de sarda branca. E elas podem ser também resultante de dermatite atópica, de vitiligo ou de pele muito seca. Por quê? Porque ela tem a ver com a oxidação da pele, com o processo oxidativo. Então, a oxidação mexe lá nos melanócitos, o envelhecimento, né, deixa mais velho o melanócito e ele não produz mais a melanina e aí fica faltando melanina em pedacinhos da pele e faz essas sardas brancas, tá bom? Geralmente acontece com o passar da idade, por quê? Porque a gente envelhece com o passar da idade. Faz sentido isso? Não é aquela sarda bonitinha das crianças aqui, né? É outra, tá bom? E as vermelhas são as chamadas rosáceas, que pioram com algo que você come, como coisas picantes, pimenta, bebida alcoólica ou com a prática da atividade física. Ela é uma doença vascular crônica, então fica o sangue, vai muito pro vasinho na periferia e a pessoa fica avermelhada. É muito comum em pessoas brancas e que tenham carga herança genética europeia. Inclusive pode romper vasinhos. Já viram a pele dos europeus? Tem muitos vasinhos rompidos, né? E eles não voltam, fica aquele vasinho vermelho, sangue pisado ali, tá bom? Isso é bem característico da rosácea. E ela geralmente piora, especialmente quando a pessoa bebe vinho. Por quê? Porque são alimentos que incentivam a circulação sanguínea periférica. Tudo aquilo que incentiva a circulação sanguínea periférica piora a rosácea. Por quê? Porque já é muito sangue, muita circulação nos vasinhos e aí com mais circulação piora, rompe e fica mais vermelho, tá bom? Qual que você tem? Coloca aí pra mim pra eu saber quem tem o que aqui. Manchas brancas, melasma, rosácea, uma das 3 opções aí. Se você tem outra, ok, colocar também. A gente só não vai falar hoje porque não cabe em todo o conteúdo aqui, tá bom? Então, ó, já falamos o que são as manchas, já falamos por que elas acontecem, já falamos o tipo de mancha, já falamos 3 coisas, estamos chegando na metade da aula, beleza? A metade da aula, o que pode piorar esse quadro? Então, o que pode piorar as manchas, gente? A exposição excessiva ao sol, especialmente aos raios, presta atenção que isso é disruptivo, tá bom? Isso quebra os padrões daquilo que a gente pensa, o que eu vou falar agora. Então, fica esperta, fica atenta, encaminha essa aula para outras pessoas, porque eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não sabe isso, tá bom? Fica falando que não pode tomar sol no meio do dia, que só pode tomar sol no começo da manhã e no fim da tarde, porque senão mancha a pele. Mentira! Por quê? Porque o envelhecimento da pele acontece pelos raios UVA. E raio UVA tem no começo do sol e no fim do sol. O meio do dia, das 11 às 2 da tarde, o raio é dividido. Tem uma parte UVA, uma parte UVB. Tem UVC também, mas não interessa porque ele não passa a camada de ozônio. Então a gente não tem contato com ele, não vamos falar dele agora para não confundir, tá bom? Então raio UVA tem lá no começo e lá no fim. Aí a gente pega e sai de manhã para caminhar na praia e fica lá 3 horas, das 8 da manhã que tá saindo o sol até as 10 da manhã. Não,
7 até as 10. Podia ser das 8 até as 11 também, mas já tá forte o sol, né, às 11. Então, você fica lá exposta ao sol e fala assim, eu não vou passar filtro porque eu quero ter vitamina D, né? Pois é, só que esse raio do começo da manhã, ou se você sai para caminhar às 3 da tarde e fica até às 6, por exemplo, esse raio, ele não estimula a produção da vitamina D, porque quem estimula é o raio UVB, não tem raio UVB no começo da manhã nem no fim da tarde. E além disso, você está envelhecendo a pele. As manchas acontecem por ação do raio UVA, que é o raio que envelhece. Então, se você ficar tomando raio UVA presente no sol no início da manhã e do fim da tarde, você está estimulando a produção de manchas. Sim, está piorando a produção de manchas. Simone, mas eu vou passar então um filtro solar que protege, ele é top, ele é 100. É muito bom. Filtro solar, gente, tem hormônio, tem estrogênio. Uma das causas da mancha na pele é a alteração hormonal. Aí você pega e passa filtro com estrogênio todo dia. Fala pra mim, o que vai acontecer com a sua pele, amiga? Está botando hormônio de fora do corpo na pele? O que será que vai acontecer? Por que as pessoas estão cada vez mais usando filtro solar e cada vez mais manchadas? Então, a exposição ao sol e o uso de filtro solar de barreira química, que tem estrogênio, muito provavelmente, pioram as manchas. Atrito, vento, máscara. Quem aí percebeu que ficou manchado na pandemia pelo uso de máscara? E medicamentos como hormônio sintético presente no filtro solar de barreira química, no física não. Física é aquele que a gente passa e fica branco, sabe? Que ele não espalha, que você tenta passar e não vai. Por quê? Porque os hormônios, eles estimulam os melanócitos a produzirem mais melanina. Então, você vai manchar mais se você ficar usando o filtro de barreira química, beleza? E aí, outros medicamentos? Deve ter na bula do seu medicamento. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar de medicamento, gente, porque há 32 anos eu não uso medicamento, tá bom? Então, eu não sou a pessoa que mais entende de medicamento e se eu fosse usar algum, eu ia ler a bula, tá bom? Então, pega o seu remédio, lê a bula, vê se ele tem hormônio sintético, vê se ele tem nos efeitos colaterais aumento de mancha na pele. E aí você sabe se, mas eu não leio a bula, senão não uso. Erro seu. Deveria ler, porque é uma forma de você se proteger das coisas ruins que podem te acontecer. Você pesar a relação custo-benefício aí do que você está usando e o resultado que você vai ter com isso.